Boa tarde, eu sou Analísia Gildice, sou médica dermatologista e preceptora do Ambulatório de Tumores Cutâneos da Universidade Federal da Bahia. Vim falar para vocês hoje sobre a pele albina. O que é o albinismo? O albinismo é uma alteração genética transmitida de forma autossômica recessiva, que quer dizer que, para que um indivíduo nasça com albinismo, o seu pai e sua mãe precisam ter o gene do albinismo em si, porque só a presença do gene nos dois pais é que realmente gera uma criança com albinismo, pode gerar, tem essa possibilidade. O albinismo é um problema no qual acontece uma produção alterada ou ausente da melanina, que é um pigmento que nos protege dos raios ultravioleta e que confere a cor à nossa pele, cabelos e olhos. Essa herança é transmitida de forma autossômica recessiva, como eu disse, e para isso, normalmente, o que se observa é que o casamento entre pessoas da mesma família tem uma chance maior de gerar um indivíduo com albinismo. As formas de albinismo que existem são algumas, porque são em torno de 19 genes que geram diferentes apresentações clínicas de albinismo. Existem as apresentações sindrômicas e as não sindrômicas. Nas sindrômicas, a gente destaca a síndrome de Hermansky-Pudlak, na qual, além da alteração de coloração de pele, cabelos e olhos, o indivíduo tem alterações no seu sistema imune, pulmonares, intestinais e distúrbios de coagulação. Na síndrome de Chigiashi-Higashi, que é essa em que o bebezinho nasce, né, como a gente pode ver aí na foto, na segunda foto de cima para baixo, com o cabelinho branco, isso chama bastante atenção, né, nos berçários, e é um bebê que, além da alteração de coloração, tem alteração no sangue, alteração no sistema nervoso e no sistema imune também. Das formas não sindrômicas, existe aquela que é exclusivamente ocular, como a gente vê nessa foto de baixo, né? Onde o indivíduo tem uma retina pouco pigmentada, os olhos são claros, apresenta um nistagmo e sua pele tem uma coloração normal, com ou sem manchas. Dentro das formas não sindrômicas, existem as oculocutâneas. Existe a oculocutânea 1A, que é aquela em que não há atividade da tirosinase, ela é negativa, não funciona a produção, né, da melanina, e geralmente acontece em 50% dos albinos no mundo. Neles, os pelos são brancos e podem ser levemente amarelados quando há a oxidação da queratina dos pelos. A pele é branca leitosa, pode ter sinais na pele, porém sem pigmento. Os olhos são azuis acinzentados, existe uma perda da acuidade visual, podendo chegar à cegueira. No OK1B, há uma atividade reduzida da tirosinase, não tem ausência. Nele, os cabelos são amarelados pela presença da feomelanina, como a gente vê nessa foto de baixo, um rapaz com os cabelos amarelados. A pele é clara e pode ou não ter sinais mais escuros na pele. Os pelos são brancos ao nascimento e com o crescimento, né, a partir da adolescência, essa cor dos cabelos vai variando de castanho a avermelhado. A forma OCA2, ela tem atividade da tirosinase, mas é uma atividade reduzida, alterada. Acontece em 30% dos albinos do mundo e é chamado de albinismo marrom. Por quê? Porque a pele ela pode variar de branca a marrom claro, tem manchas e sinais escuros, os olhos são cinza, mas podem ser castanhos, e ela é a que é mais comum na África. A OCA3 acontece por mutação de um gene que age nessa produção da tirosinase também. É o chamado albino ruivo. Ela está presente em 3% da população de albinos do mundo.
a pele é vermelha a bronze, os cabelos são vermelho gengibre e os olhos são azuis ou marrons. Na OCA4, há uma alteração de um outro gene, e neste, os cabelos podem ser de branco, marrom ou amarelado. Ela está mais presente na região de China e Japão. A OCA5 acontece com a mutação no cromossomo 4q24, é mais frequente no Paquistão. A OCA6 é mais frequente na China e em alguns outros países, com a mutação do SLC24A5, que é um outro gene também responsável pela produção de melanina. E o OCA7 é uma mutação no gene C10ORF11 e é mais frequente na Dinamarca. Qual a epidemiologia do albinismo? Como é que é a distribuição do albinismo no mundo? Bom, a incidência mundial de albinismo dos países que se tem informação epidemiológica chega a cerca de um indivíduo albino para 20 mil habitantes. Então, é considerada uma doença rara. Na verdade, é uma condição, não é uma doença, é uma condição rara. Então, é considerado uma condição rara. Nos Estados Unidos, essa frequência é ainda menor, é de um indivíduo albino para 37 mil pessoas. No Panamá e na Colômbia, numa tribo de índios chamada de Cuná, tem uma incidência alta de albinos, 6,3 indivíduos por mil habitantes. Na Tanzânia, 1 para 1.500 habitantes, e na África subsaariana, 1 para 5 mil, variando até 1 para 15 mil. No Brasil, a gente não tem uma estatística exata, porque não está incluído no censo do IBGE esse item, se o indivíduo tem albinismo ou não. Não tem esse item, né, nas pesquisas de censo demográfico, que iria nos ajudar bastante. A gente sabe que existe uma grande quantidade de albinos, principalmente aqui na Bahia, por conta da população afrodescendente. Então, na Bahia e no Rio de Janeiro, tem uma grande quantidade de albinos. Conforme um censo atual realizado pela Secretaria de Saúde da Bahia, junto com as prefeituras, as secretarias municipais e com a Associação de Pessoas com Albinismo da Bahia, se tem um número de 1.141 indivíduos albinos, numa população estimada atual de 15 milhões de habitantes, no estado da Bahia. É um estado onde a gente tem uma incidência de raios solares muito grande, né, o ano inteiro, praticamente, com altos níveis de exposição a raio ultravioleta, isso aumentando muito o risco de desenvolvimento de câncer de pele, que acontece principalmente nas regiões de cabeça e de pescoço. O nosso estado, a gente tem que lembrar que é um lugar muito ensolarado e que uma grande fonte de lazer é estar ao ar livre, né? E que para essa população albina, que tem uma pele albina com pele e olhos desprotegidos, a exposição a essa alta incidência de raios ultravioleta pode gerar consequências desastrosas, consequências malignas na pele, né? Então, essa pele desprotegida desde a infância e que é exposta aos raios ultravioleta geram o quê? Uma queimadura solar com vermelhidão, com bolhas, dor, ardor, manchas escuras que podem acontecer na pele e surgimento de caroços e ferimentos. Paralelamente a um envelhecimento precoce, né, mais intenso nessa população e o surgimento de câncer de pele com grande frequência, muitas vezes desde a idade de adolescente. Os danos solares na pele albina, eles se concentram em pele, olhos e lábios. Então, toda a extensão do corpo, praticamente, onde não há a produção eficiente da melanina, ela pode ser atingida, né, pelos danos causados pela exposição ao sol. Os cânceres que acometem a população de albinos, em ordem de frequência, primeiramente o carcinoma escamocelular, o carcinoma basocelular em segundo lugar e o melanoma em terceiro lugar. Pode acometer, além da superfície de pele, pode acometer também os lábios, né, formando a quelite glandular, que a gente vê aí nessa foto à direita, acima. Acontece um aumento da glândula salivar menor,
do lábio, ela fica mais hiperplasiada, mais inchada, fazendo uma protusão desse lábio e, consequentemente, uma maior exposição aos raios ultravioleta, gerando o que aparece na foto abaixo, que é uma queilite actínica, uma lesão solar que pode evoluir, sim, para o carcinoma escamocelular. Na foto à esquerda, tem a foto dos 3 tipos de cânceres de pele, né, que podem acometer, os 3 tipos podem acometer a população albina. O escamo celular à esquerda, ao centro o espino celular, desculpe, o basocelular à esquerda, ao centro o espino celular e à direita o melanoma. Então, esse indivíduo se expõe ao sol, né, ao longo de sua vida, apresenta queimaduras e o que é que acontece? Normalmente, eles se queixam muito de dor, de ardor, da frequência de ferimentos que não cicatrizam, como vocês veem aí nas fotos à esquerda, à direita, né? De ferimentos que se formam e que não cicatrizam, manchas vermelhas que ardem, que vão gerando mutilações na pele, mutilações no corpo, secundárias ao tratamento de cânceres de pele que vão aparecendo no nariz, no rosto, nas orelhas, na boca, ao longo do corpo, né? Essas alterações, essas cicatrizes que se formam, geram uma grande perda de autoestima. Além disso, são indivíduos que são muito discriminados nas suas famílias e na sua comunidade, exatamente por eles terem uma origem étnica, porém, o aspecto visual dessa pele não está correspondendo a essa origem étnica. Então, eles são diferentes junto de uma comunidade que é bem diversa ao que eles apresentam, né? Causam dificuldades de relações pessoais também, questão de paternalidade, a questão de envolvimento com cônjuges, com parceiros, né? Eles têm muita discriminação nesse ponto e muita dificuldade também. Em relação aos olhos e as dificuldades geradas pela ausência da melanina ou redução da melanina nos olhos, acontece uma diminuição importante da acuidade visual, né? São indivíduos considerados com baixa visão, com dificuldade de acompanhar por conta disso, acompanhar o conteúdo escolar de forma regular, a não ser que estejam usando lentes corretivas, que vão mudando com frequência, tem um custo elevado. Então, uma grande parte das vezes, as crianças não conseguem ter acesso a essas lentes corretivas, isso gera uma dificuldade de acompanhar o conteúdo escolar e pode ser interpretado erroneamente como se eles possuíssem uma baixa cognição que não corresponde à realidade. Não há uma ligação de baixa cognição com albinismo, não há. Né? Paralelo a isso, o acesso aos serviços de saúde especializados também é difícil para essa população. É uma população que tem essa limitação em termos de acompanhar o conteúdo escolar, de ter a aquisição de conhecimentos que possam gerar uma profissão que leve a um bom ganho, né, de vida, a poder sustentar a sua vida, sustentar a sua saúde. Eles têm essa dificuldade, então tem um acesso muito restrito aos serviços de saúde especializados de oftalmologista, de dermatologista, geneticista. As opções de lazer também são reduzidas pela impossibilidade de estar exposto em área aberta, em horários de incidência aumentada de raios ultravioleta, e, por conta disso também, as possibilidades de trabalho são mais restritas a lugares fechados, sem exposição solar. Como deve, então, ser o atendimento do indivíduo com pele albina? Bom, é muito importante que os profissionais de saúde, do centro de saúde, tanto o pessoal de recepção, de acolhimento, assistência social, líderes comunitários, agentes de saúde, compreendam que o albinismo é uma condição genética que não é uma doença, não transmite albinismo para as pessoas e é um indivíduo que não deve ser enxergado
como doente. Ele deve ser acolhido como alguém que tem uma condição que produz algumas limitações. Deve-se estimular o autoexame da pele, como a gente vê aí nessa lâmina, nessa fotinho à direita, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia produziu esse material, ensinando a fazer o autoexame da pele. Então, isso deve ser estimulado, que o indivíduo olhe sua pele, pelo menos uma vez por mês, se olhe no espelho, peça alguém para tirar uma foto das costas, para poder olhar direitinho as costas com espelho menor, em frente ao maior, tentar olhar as costas, couro cabeludo, pés, mãos, entre os dedos dos pés, a área genital, procurando lesões cutâneas. Tem lesões prévias, existem sinais que já tinha, surgiram novos, tem ferimentos na pele, questionar também esses indivíduos, se eles têm passado de neoplasia, se surgiu lesão nova, se está tendo feridas que não cicatrizam, caroços, sinais novos, ficar atento à cor da pele, dos cabelos, dos olhos, até para fazer esse indivíduo compreender que ele tem albinismo, porque muitas vezes o próprio indivíduo não sabe, não se vê como albino. E a ajuda do profissional de saúde, num centro de saúde, pode esclarecer isso e trazer a consciência do indivíduo à sua condição. O exame dermatológico tem que ser completo, tem que se procurar por lesões na pele, nos lábios, observar os olhos, as pálpebras, procurar ferimentos, lesões malignas ou pré-malignas. Tem que se avaliar toda a pele. Então, o indivíduo tem que ser despido, tem que se avaliar a face, o segmento cefálico, couro cabeludo, orelhas, face, não esquecer dos lábios, olhar o tronco, olhar as pernas, os braços. Nessas fotos, a gente pode ver como é diferente a área que não pega sol da área que é exposta ao sol, né? Como acontecem, né, as alterações de pele secundárias, com manchas, com espessamento da espessura dessa região do pescoço, uma evidência de linhas aumentada, tudo isso são danos solares. E quais são as orientações que o serviço de saúde deve dar ao indivíduo com albinismo? Bom, ele precisa ser conscientizado da importância de usar das medidas fotoprotetoras, passar cremes fotoprotetores, usar roupa com proteção, chapéu, óculos, protetor labial, repor esse protetor, tanto labial como cutâneo, de 4 em 4 horas, usar os acessórios, chapéu, óculos, né, roupas com manga comprida, se não tiverem condição de ter uma roupa com proteção solar, ter um acompanhamento regular em saúde. Os agentes de saúde têm um papel importantíssimo nisso, em buscar esse paciente, em conscientizar de que ele precisa frequentar de forma bem ativa mesmo, né? O posto de saúde. Ter um acesso frequente, um acesso próximo ao posto de saúde, para ser visto periodicamente pelo médico lá. E uma etapa que eu considero assim essencial para o presente, essencial para o futuro, que é a gente educar as crianças com albinismo, educar os filhos, a gente educa os pais para que eles eduquem os filhos e passem as informações e a importância, né, o valor de se proteger do sol passe para os seus descendentes. Porque é só assim, gente, que a gente vai conseguir realmente reduzir, proteger essa população e reduzir o índice de câncer de pele, que é muito alto nessa população. Então, estimular as crianças o uso dos fatores de proteção, dos equipamentos de proteção solar, né? Para prevenir que, como vocês veem aí nessa foto, a criança da esquerda, ela já está com algumas lesões no rosto secundárias à exposição solar, e a da direita não. Embaixo também tem um adulto com algumas lesões já de proteção secundárias à exposição solar e um bebê com a pele limpa, uma pele que não tem lesões de pele, não tem lesões pré-malignas. Então a gente precisa conscientizar as famílias e esse trabalho de agentes de saúde, acho que é muito importante para
que elas tenham essa certeza de que a proteção vai salvar a vida dessas pessoas. Não existe um tratamento para o albinismo, uma cura, não existe isso, é uma condição genética, né? Então ele deve ser, sim, informado de sua condição e do risco dele desenvolver câncer de pele ao se expor ao sol, ao se expor aos raios ultravioleta. E o diagnóstico precoce é, assim, uma grande arma para conscientizar a família e gerar uma criança e um adulto com a pele saudável. Então, muitas vezes, esse diagnóstico vem na sala de parto, né? Nos momentos em que os pais se dirigem para ter seu filho e no nascimento se observa alteração de coloração dos olhos e da pele, de uma forma mais característica mesmo do albinismo. Então, é importante ter essa conscientização, esse diagnóstico precoce, para que a gente possa reduzir a morbimortalidade dessa comunidade, né, dessa população albina. Só assim é que a gente vai poder gerar conhecimento, gerando conhecimento, trazer empatia e acolhimento para essa população, e assim, educá-la para a prevenção, para reduzir o número de lesões malignas e ter um real impacto na qualidade de vida. Aí ao lado tem fotos de uma ação que a gente fez junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, numa localidade chamada Lagoa Branca, em Inhambupe, Bahia, com apoio da Secretaria Municipal. A gente foi para essa localidade e passamos o dia educando e atendendo um grupo de albinos, de cerca de 20 albinos, a maioria familiares, né, consanguíneos, e muitos deles já tinham lesões malignas de pele. Obrigada, obrigada pela atenção, espero ter ajudado vocês e estou à disposição.